sereia maravilhosa pra compor sua festa, ficar, ó, uma belezura. Então me acompanha até o final desse vídeo que você vai aprender. Vem comigo! Bora fazer a nossa calda da sereia maravilhosa pra você colocar na sua festa linda e é super fácil de fazer. Quais materiais você vai ter que ter aí na sua casa pra fazer a calda da sereia? Vai precisar de um medidor de balões. Essa aqui é uma caixa medidora, tá? Então ela tem todas as medidas que eu vou precisar. E por que eu tenho que usar, Gabi? Porque nessa estrutura da calda da sereia a gente vai trabalhar com várias medidas de balões, então a gente precisa medir os balões, tá bom? Vou pegar também o meu inflador elétrico. Se você não tiver, pode usar a bombinha manual mesmo. Vai dar um trabalhinho, mas vai dar pra usar também, tá bom? E aí, conforme eu for fazendo os balões, eu vou falando as medidas e o tamanho dos balões que você vai precisar usar, tá bom? Já inflei alguns balões aqui pro vídeo não ficar muito extenso. Eu vou inflar aqui alguns com vocês pra mostrar como que funciona medir o balão e tudo mais, tá? Mas aí, conforme eu for montando a estrutura, eu vou falando quais tamanhos e quais as medidas que eu for usando, tá bom? Então, vamos lá inflar esses balões pra ficar maravilhosa a nossa calda da sereia. Então, gente, tô aqui com o meu medidor, com o meu inflador. Vamos começar a inflar. Vou inflar aqui, gente, a medida 6,5. Ó, procurei aqui, ó, medida 6,5. Vou inflar o meu cluster. Gabi, o que é um cluster? Gente, um cluster de balão é o conjunto de balões. Por exemplo, a gente tem cluster de 4 balões, então a gente faz duas duplas. Junta essas duas duplas, a gente tem um cluster de 4 balões. Tem um cluster de 5 balões, a gente faz uma dupla e um trio. A gente junta eles e forma um cluster de 5 balões, tá? Aqui a gente vai usar um cluster de 5 balões para fazer a nossa estrutura, ó. Então a gente tem um cluster, de 5 balões, tá? E Gabi, por que um cluster de 5 balões, não de 4 balões? O de 4 balões ele é muito usual, gente, para fazer arco, por exemplo, ou algumas outras esculturas, tá? O cluster de 5 balões, por que eu uso ele? Porque quando a gente faz um cluster de 5 balões, ele fica com um formato um pouco mais arredondado. Quando a gente faz um cluster de 4 balões, ele fica um formato mais reto, tá? Então, para essa estrutura da sereia, eu quero uma coisa mais arredondada. Então, eu vou usar um cluster de 5 balões, tá bom? E não é difícil de fazer, vou mostrar agora pra vocês como que faz um cluster de 5 balões. Então, ó, 5 balões aqui. E como eu vou inflar 6,5, vou usar balão de 9 polegadas, tá bom? Então, eu vou inflar eles aqui. Inflei os balões, tá? Eu fiz bem colorido, gente, pra ficar bem alegre a nossa calda da sereia, tá? Então, ó, vou murchar esses balões porque eles estão muito peludos. A gente não pode deixar eles peludos. Então, eu vou tirar esse pescoço aqui, ó. Então, eu vou murchar, ó. Ó, ficou redondinho. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou tirar esse pescoço, ó. Então, eu vou murchar. Ó, ficou redondo. Aí, eu vou passar aqui no meu medidor, a 6,5. Ó, passei a 6,5. Passei a 6,5. Agora eu vou até mais perto aí de vocês pra fazer a dupla, ó. Então, balões medidos, vou fazer a dupla. A dupla, como que você vai fazer, ó? Tá com os dois balões aqui. Você vai fazer um X, ó. Fez um X. De novo, balão aqui. Fiz um X, ó. Vou fazer um X bem forte, ó. Desse jeito aqui, ó. E vou dar 1, 2 voltas. E vou dar um nó. Assim a nossa dupla fica bem fechadinha, os balões ficam bem brilhosos, não tem excesso de látex, ó. Então ele tá bem firme, bem brilhoso e bem redondinho, tá? Então esse aqui é balão de 9, inflado a 6,5. Agora a gente vai fazer um trio de balão pra formar o nosso cluster de 5 balões. É o mesmo esquema, gente. Agora eu vou inflar mais uma dupla. Gente, inflei mais uma dupla aqui. Agora a gente vai inflar mais um balão, anexar aqui pra formar um trio e assim formar o nosso cluster de 5 balões, tá? Ó, vou inflar aqui um balão. Vou murchar ele, ó. Vou passar a 6,5. Agora eu vou pegar essa dupla e vou anexar. Agora eu vou pegar essa dupla e vou anexar aqui, ó, esse balão aqui. 2 voltinhas, formando um trio, ó. Então, formei um triozinho. Agora, a gente vai pegar aquela dupla que a gente fez no começo e a gente vai unir com esse trio aqui. Então, a gente vai unir
esse conjunto de balões, ó, formando um cluster de 5 balões. Ele não vai ficar retinho igual um cluster de 4, por conta que tem mais um aqui, né? E como eu falei, quando é 5, ele fica com um formato mais arredondado, tá? Então é difícil a gente deixar ele retinho, assim, ó. Só quando a gente for montar a guirlanda, que aí ele fica bem retinho. Então, gente, fizemos aqui de 6,5, tá? Tem outras medidas aqui que eu já inflei, mas eu vou falando conforme eu for montando a guirlanda da nossa cauda de sereia. Então vamos agora montar a guirlanda. Então, gente, pra quem me segue, sabe que eu gosto muito de fazer a guirlanda. O que é guirlanda, Gabi? Guirlanda é quando a gente junta os clusters, tá? Então, quem me segue sabe que eu gosto muito de usar o balão 260 pra fazer a guirlanda, tá? Então eu vou dar uma dica aí pra vocês. Eu uso o balão 260, mas ele não é a única forma que existe pra fazer a guirlanda. Você pode usar um nylon, por exemplo, 0,80, tá? Você pode usar... Tem gente que usa barbante, tem gente que usa fitilho. Eu não gosto muito. O nylon eu gosto e o 260, tá? Mas vai muito do estilo que você gosta de trabalhar, tá bom? Então, pro 260, o que eu gosto de fazer, ó? Tô com o 260 aqui, que é o balão canudo. Eu vou tirar todo o ar dele, ó. Então, eu pego da bundinha dele e vou tirando todo o ar, ó. Tiro o ar. Já vou explicar por que eu faço isso. Ó, tirei o ar e aí eu dou um nozinho aqui no final. Por que você tira o ar, Gabi? Porque o 260 ele fica mais elástico e eu consigo reaproveitar melhor ele, tá? Então, quando você tira o ar, ele fica tipo um chicotinho, ó. Então, ele acaba ficando mais elástico e ele acaba rendendo mais, tá bom? Então, ó, tô com o primeiro cluster da nossa cauda. Todas as medidas eu vou deixar também na descrição do vídeo pra não ficar só aqui no vídeo, tá bom? Então, ó, o primeiro cluster da nossa cauda da sereia, ele é eu usei só balão de 11 polegadas, inflado a 9 polegadas, tá bom? Então, aqui são balões de 11 polegadas, que eu passei no medidor a 9 polegadas, tá? Então, ó, vou amarrar aqui o balão 260, o meu primeiro cluster, que é o cluster de baixo, da base. E aí eu vou arrumar aqui o cluster, ó, o cluster de 5, tá? Agora a gente vai pegar, ó, ele não fica, gente, por conta que tem 5 balões aqui, tá? Agora eu vou pegar um cluster de cima, que ele é de 8,5. Ou seja, gente, todas as medidas eu diminuí de meia em meia polegada. Ou seja, 9, 8,5, 8, 7,5, 7. Então eu fui diminuindo de meia em meia polegada. Fechou? Agora vamos pegar o de 8,5. Peguei aqui o de 8,5. Agora eu vou arrumar o cluster aqui de 5, ó. Deixei todos bem planos aqui. Vou pegar o de 8,5. Vou arrumar também. Ó, arrumei, ó, deixei todos planos. Vou pegar o 260 ou o seu nylon, barbante. Eu vou, ó, pressionar o cluster de cima, o de 8,5. Vou pressionar. Eu vou tensionar aqui o meu 260, ó. E vou dar 1, 2 voltas. Então, eu dei 2 voltas no cluster de cima, ó. E ele fica bem fechadinho e bem preso, tá? Então, qual que é a regra? Você pressiona, tensiona o seu 260, o seu nylon. Sabe o que é tensionar? Você, ó, criar uma pressão, ó. Uma pressão aqui, ó. E aí você dá 2 voltas no cluster de cima, tá bom? Vou fazer novamente com o outro cluster. A gente então fez 9 polegadas embaixo, 8,5, agora vai vir um de 8 polegadas. Vou pegar agora o de 8 polegadas. Vou arrumar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui na minha guirlanda. Deixa eu virar esse roxo pra cá, frente. Ó, então vou arrumar ele aqui. Ó, então arrumei. O que você vai fazer, ó? Você vai pressionar ele, ó. Tô pressionando. Vai pegar o 260, ó. Pressionei. Tensionei o 260. Vou dar 1, 2 voltas, subir. Ó. Então fica desse jeitinho aqui, tá? Então, ó. 9, 8,5, 8. Agora 7,5. Agora vamos pro de 7,5, tá? Vou colocar a mesma coisa, gente. Então, ó, vou posicionar ele aqui. Peguei o 260. O nylon, se estiver usando. Pressionei, tensionei. Fiquei, tá? E agora vamos pro de 7. Vou dar uma aceleradinha pra não ficar muito longo o vídeo.
Então, gente, ó, montei aqui, então vou citar as medidas novamente pra vocês, tá? 9, 8,5, 8, 7,5, 7, 6,5, 6 e 5,5. Então, eu parei aqui no 5,5, tá bom? Então, gente, ó, ele tá batendo aqui mais ou menos em mim e vai depender muito do seu projeto, né? Se você quiser uma cauda maior, uma cauda menor, tá? Vai depender muito do seu projeto. Agora, gente, eu parei no 5,5. Agora a gente vai fazer algumas medidas menores, tá? Então vai dar uma modificada aí na hora de fazer. Aqui, gente, meu 260 acabou, né? Eu já usei ele inteiro, então eu vou pegar um outro 260 pra terminar aqui a minha escultura. Ó, vou pegar o 260, fazer o chicotinho, que é tirar o ar, e vou dar um nozinho na ponta. Ó, dei um nozinho na ponta e vou amarrar aqui pra gente dar continuidade pra nossa escultura, tá? Agora, ó, eu parei aqui no 5,5. A gente vai... o que eu fiz, um projeto que eu elaborei, tá? Eu fiz 3 clusters de 5 inflados a 5 polegadas. Então, eu vou fazer 3 clusters de 5 e depois eu vou finalizar com 2 de 4,5, tá? Continuei tirando de meio e meio, só que eu mudei. Só que eu mudei em relação à quantidade, tá? Então, agora eu vou vir com um cluster de 5 polegadas. Vou prender aqui e fazer a mesma esqueminha que a gente tava fazendo, tá? Então, pressionar, tensionar, 2 voltas. Pegar mais um de 5. Fazer o mesmo esquema. Mais um de 5. Então aqui, gente, usei 3 clusters de 5 polegadas, tá? Agora eu vou fazer 2 clusters de 4,5 de polegadas. Mas essas medidas eu vou deixar todas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, ó. 4,5 e mais uma de 4,5. Eu fiz essa parte mais fina porque é a parte que vai... é barbatana o nome, né, gente? Eu nem sei o nome, acho que é barbatana. Então, ó, vou colocar aqui mais um cluster. Ó, finalizei. Dou um nozinho aqui, ó. No meu 260, com algum gargalo aqui do cluster, do último cluster. E finalizamos a parte do corpo da nossa cauda, gente. Olha que lindo que tá ficando. Agora vamos finalizar colocando eu acho que é barbatana, não sei o nome, gente. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui o nome. Tá? Agora vamos fazer a parte da barbatana. Agora, gente, eu vou usar essa cauda de sereia 3D, tá? Eu não sei agora se a cauda é inteira, isso aqui é a barbatana. Ai, gente, não sei, mas enfim, ó, cauda de sereia 3D, a São Roque tem. Também conta no Xing Ling, tá? E aí é de 45 centímetros, 18 polegadas. Então, ó, vou inflar aqui a cauda. Ó, gente, que bonitinha que ela é. E aí eu vou inflar a outra. Aqui, gente, ó. Inflei as duas, então as duas têm 18 polegadas. E aí, pra gente fixar ali na nossa cauda, precisar uma metade de 260. E a gente vai, ó, dar uma volta aqui na própria válvula do balão, ó, com 260. A gente vai dar um nó. Mais um nó. E aí a gente vai anexar o 260 ali na nossa cauda, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Então, peguei o 260, vou dando umas voltinhas nele. E vou dar um nó. Desse jeito aqui. Agora eu vou trazer a cauda um pouco mais pra frente pra vocês verem como que eu faço a fixação. Então, ó, tô com a cauda aqui. Vou pegar uma só e eu vou colocar ali na parte de cima. Ó, vou começar colocando essa parte aqui. Então, só vou tirando aqui, ó, no cluster de cima. Ó, daí ele já ficou, ó, e vai cair. Não cai não, meu filho, pelo amor de Deus. E aí eu vou vir com outro e vou colocar aqui também.
Então você vai passando 260 aqui no balão, ó, de cima. Agora arruma. Aí. Olha lá, gente, como que ficou legal. Vou colocar um pouco mais distante aqui. Assim ficou a nossa calda maravilhosa, gente. Olha aquele, ó, tem 1,60. Olha o tamanho que ela ficou bem caidinha, porque a gente diminuiu aqui o tamanho, né, nos últimos clusters, então ela dá uma caidinha. O que traz um certo realismo aqui pra nossa escultura, gente. Então se você gostou, já curte muito, comenta, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo e até a próxima. Beijo!